Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai continuar nesse assunto das grandes navegações. A gente hoje vai começar a falar, na verdade nós vamos falar, sobre as navegações dos espanhóis, ou seja, quando os espanhóis então também resolveram se aventurar nos mares, assim como os portugueses fizeram. Mas para a gente poder falar então dos espanhóis, vamos relembrar um pouquinho do que nós já vimos, certo? Bom, vocês devem lembrar que, se não me engano, no primeiro vídeo eu falei, né, comentei com vocês o seguinte: você se imaginar viajando para algum lugar distante, em uma embarcação pequena, frágil, ou então né, com muitas pessoas, com pouca água, com pouco espaço, sem saber aonde você poderia chegar. Né? Então, várias dúvidas, vários questionamentos, o que seria né, da sua vida, de você no final daquela viagem. Então, além disso, né, os portugueses, eles também tinham aquelas questões lá dos perigos imaginários e reais, né, que muitos falavam que eles poderiam encontrar nos mares. Os perigos imaginários, por exemplo, que a terra era achatada, que tinha um abismo, que se o navio chegasse na linha do Equador pegaria fogo, que tinha monstros gigantes nos mares, que iriam destruir a tudo e a todos. Os perigos já você tinha ameaça de encalhe, ventos desfavoráveis, fome, sede, doenças. Então, mesmo com isso tudo, com todas essas questões, esses perigos reais ou imaginários, a incerteza do que seria de você, a incerteza de onde você chegaria, digamos assim, o que faria você, então, viajar, você encarar uma situação dessa? Né? Tem que ser algo muito motivador, não é verdade? E isso também, digamos assim, né? Também algo motivou os portugueses para que eles fizessem isso. E como também já falei para vocês, uma das coisas que motivou, na verdade, né? Que motivou os portugueses foi essa questão das especiarias, tá? Porque quando os cruzados voltavam do Oriente, né, quando eles voltavam das cruzadas, né, dos combates, enfim, na verdade, quando eles voltaram, né, quando foi o fim das cruzadas, eles conseguiram trazer as especiarias, né? Temperos, como por exemplo, pimenta do reino, gengibre, além de temperos também, você tinha canela, cravo. E isso que eles começaram a utilizar para quê? Para deixar o alimento mais saboroso e que também começou a ajudar a manter esses alimentos por mais tempo, mais conservados. Porque não tinha naquela época geladeira, não tinha nada dessas coisas, né? Então os alimentos não duravam tanto tempo. E esses temperinhos, eles ajudavam a conservar por mais tempo e até mesmo a dar sabor à comida. Depois, eles também começaram a consumir, digamos assim, artigos de luxo orientais, como por exemplo, você tinha tecidos de algodão da Índia, seda da China, porcelana também da China, pérolas do Japão, ou seja, os portugueses então eles começaram, né, os europeus num todo, né, eles começaram então a ter contato com produtos que até então eram completamente desconhecidos, mas de uma alta qualidade. O comércio das especiarias era algo que dava muito lucro. Ele era controlado pelos italianos e pelos árabes. Os árabes, por exemplo, eles tinham uma grande experiência comercial. E os italianos também vão ter. Os mercadores italianos, por exemplo, eles compravam esses produtos das mãos dos mercadores árabes e eles revendiam na Europa pelo preço que eles queriam. Então, eles acabavam tendo um grande lucro sobre esses produtos. E os portugueses, eles começaram lá pelo século XIV a participar do comércio das especiarias orientais. E ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos começaram então a criar entrepostos comerciais nas cidades portuguesas, como por exemplo em Lisboa, na cidade do Porto também. E lá eles vendiam essas especiarias aos portugueses, que, né, por sua vez, os portugueses também vendiam essas mercadorias para, para a Inglaterra, para Londres, por exemplo. E aí, para poder então ampliar
a sua participação nesse grande comércio, nesse rico comércio, os portugueses tinham que evitar o mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo ele já era todo controlado pelos italianos. E aí, eles, para poder buscar as especiarias na fonte, diretamente no Oriente, eles tinham que pensar então numa outra forma de chegar lá. Para quê? Para pegar esses produtos, comprar num preço menor e aí vender pelo preço que eles quisessem e ter o seu próprio lucro. Mas além dessa questão econômica, tá? De economizar comprando especiarias e vendê-las e ganhar mais por isso, também teve uma outra motivação, que foi a motivação religiosa. Essa motivação religiosa foi o seguinte, foi o desejo que eles tinham, que os portugueses tinham de expandir a fé cristã e expulsar, né, principalmente combater os infiéis, né, os que eles chamavam de infiéis, que eram a expressão que eles utilizavam para chamar os árabes muçulmanos. Então você tem aí os dois motivos, motivos religiosos e motivos comerciais, econômicos, então, que vão motivar, né, no caso, começando com Dom João I, que era o rei português na época, que vai organizar, então, a primeira grande expedição, que vai, então, na verdade, assim, né, quando a primeira grande expedição, que é quando eles vão tomar a cidade de Ceuta dos muçulmanos, começa, então, esse momento aí, né? A gente fala que é o marco inicial das grandes navegações portuguesas. E aí também, uma coisa que eu falei para vocês, os motivos, né? Eu citei para vocês, na verdade, alguns dos motivos que a gente apresenta, né? As motivações também que permitiram que Portugal se tornasse pioneira nas grandes navegações. E aí a questão da centralização do poder, porque Portugal foi o primeiro país europeu a ter uma monarquia centralizada, então todo o poder nas mãos de uma única pessoa, facilita bastante. A Revolução de Avis ou de Aves. Eu falo Avis, tem algumas pessoas que falam Aves, tá? Mas eu falo Revolução, eu aprendi assim na faculdade, Revolução de Avis, ok? Então, eu aprendi assim na faculdade, é assim que eu vou ensinar para os meus alunos sempre. Bom, então a Revolução de Avis, que foi quando, aproveitando-se, né, da morte do rei português, o rei de Castela, então, ele vai tentar ocupar o trono português. Eu tô só relembrando para vocês, tá, gente? Mas o povo de Portugal, então, liderados pela burguesia, vão conseguir resistir, né, a essa tomada de poder, digamos assim, e vão, né, realizar essa revolução. E aí você tinha Dom João, mestre de Avis, que vai se sagrar, né, rei com o título de Dom João I. Esse mesmo Dom João I que vai organizar as primeiras expedições, né? A experiência em navegação em mar aberto que os portugueses já tinham, porque como eles têm tinham essa prática, né, de pesca em alto mar, porque o português consome bastante sardinha, bacalhau, né, essas coisas, atum, porque como a produção agrícola era muito insuficiente, então eles investiram bastante nessa questão de pesca para se alimentarem. Então eles já tinham uma experiência em mar aberto. E o desenvolvimento de técnicas, conhecimento necessários da navegação, como por exemplo, adaptaram a bússola, aperfeiçoaram os mapas, enfim, esses instrumentos necessários que os ajudaram bastante nesse pontapé inicial para as navegações. Bom, aí a gente também falou do périplo africano, ou seja, que foi o contorno que eles fizeram, né, da África para chegar até o Oriente, que esse foi então o caminho que eles encontraram para chegar lá, né, sem passar então pelo Mediterrâneo, que já era totalmente, né, tomado, né, pelos italianos. E a gente então, como eu já lembrei um pouquinho, agora a gente vai falar das navegações espanholas, tá bom? Belezinha, então vamos lá. Enquanto os portugueses eles buscavam o caminho marítimo para o Oriente, começando assim, né, navegando pelo leste e tudo mais, os espanhóis, que eram, né, os grandes concorrentes dos portugueses, eles se esforçaram bastante para poder atingir o mesmo objetivo, mas navegando pelo oeste, tá? Cada um foi para um lado. Os reis espanhóis, na época, Fernando e Isabel, conhecidos como os reis católicos,
eles também se aplicavam, né, eles também tinham esse interesse na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Aí no ano de 1492, 1492, esses reis, eles aprovaram um plano assim audacioso, um grande plano, de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que você com certeza já deve ter ouvido falar esse nome, Cristóvão Colombo. O plano de Colombo era o seguinte, né? O que ele estava propondo ali que deixou os reis portugueses assim, nossa, né? Encantados, maravilhados. Caramba, que plano assim magnífico. O plano dele consistia em chegar no Oriente navegando em direção ao Ocidente. Ou seja, ele ia dar a volta ao redor do mundo, pois ele acreditava que a Terra era redondinha. Nossa, professora, era um trajeto maior. Gente, um trajeto maior. Enfim, dar a volta ao mundo, né, para chegar lá. Além também desse fator dele acreditar que a Terra é redonda, ele poderia dar a volta, aquela coisa toda, ele também acreditava que a Terra fosse menor do que as pessoas, né, do que muitos acreditavam, do que muitos afirmavam. Só que o que ele não sabia também, enfim, era que no meio desse trajeto dele, ele ia encontrar um outro continente. Ou seja, quando ele saiu da Europa para fazer essa rota de dar a volta ao mundo, ele não imaginava que ele fosse encontrar um outro continente. A América, né? O mesmo continente que nós habitamos, né? É o nosso continente. Colombo, ele vai sair do porto de Palos com 3 caravelas. Santa Maria, Pinta e Mina. E a viagem vai durar uns 2 meses, né? Eles vão navegar por 2 meses. Diferentemente, né, daquelas ameaças reais, imaginárias, os ventos foram muito favoráveis para Colombo. Então, ele vai acabar chegando no novo continente, digamos assim, para os europeus, vai chegar na América. E quando ele chega, ele vê assim, né, aquele lugar diferente, ele pensa que chegou aonde? Nas Índias. Só que, na verdade, ele não chegou nas Índias, ele chegou na América. E, por conta disso, por pensar que chegou nas Índias, ele vai chamar aquelas pessoas que habitavam aquela terra já por muitos e muitos anos, né, mesmo, mas ele não sabia disso. Então, ele vai chamar essas pessoas de índios, pensando que havia chegado às Índias, tá bom? Convém lembrar mais uma vez a conexão que existiu entre a centralização política e a expansão comercial. Assim, à medida que outros reinos se unificavam, lançavam-se também para a expansão marítima. Concomitantemente à expansão portuguesa, que ia desvendando os segredos dos mares e ampliando seu comércio junto às regiões da costa africana, a Espanha ainda se via envolvida em conflitos bélicos pela expulsão dos mouros da parte sul de suas possessões, Granada. Vale lembrar também que a Espanha, por exemplo, conseguiu a sua unificação política com o casamento de 2 reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1469. A partir daí, eles intensificaram o movimento da Reconquista, expulsando os mouros em 1492 e conseguindo assim unificar seu território. Com a expulsão dos mouros, os reis Fernando e Isabel decidiram patrocinar uma expedição de um navegador que havia anunciado um audacioso plano de atingir as Índias, Cristóvão Colombo. No mesmo ano, os reis católicos iniciaram a expansão ultramarina espanhola, financiando uma expedição que, comandada por Cristóvão Colombo, pretendia chegar às Índias navegando pelo Ocidente. Aconteceu que Colombo acabou encontrando um outro continente, a América. Entre 1500 e 1800, após as viagens de Colombo, as relações econômicas e as sociedades das Américas, da Europa e de partes da África, Ásia e do Pacífico foram transformadas pela criação de uma economia mundial do Atlântico. O estabelecimento das conexões do Atlântico teve um impacto profundo na vida e na cultura dos povos africanos, particularmente daqueles da África Central e do Oeste. As novas conexões globais
afetaram o equilíbrio das relações há muito estabelecidas entre a Ásia, a África e a Europa, substituindo e redirecionando seus sistemas comerciais mundiais, baseados em terra e no mar, inter ou intrarregionais. As conexões triangulares entre sociedades da África, Europa e Américas giraram em torno de um comércio atlântico em expansão, com suas bases fundadas na escravidão e no capitalismo comercial. Logo depois de sua criação, o desenvolvimento comercial do mundo atlântico interconectado não era mais um conjunto de relações equilibradas. A expansão europeia para o Pacífico adicionou novas conexões globais e constituiu uma mudança de poder em direção ao oeste, para longe daqueles centros mais antigos afro-eurasianos, como o mundo comercial do Oceano Índico e o núcleo econômico chinês no leste asiático. No século XVIII, novos desenvolvimentos na Europa iriam providenciar os meios para a intensificação da dominação europeia da economia global. Colombo apaixona-se pela escolha dos nomes do mundo virgem que está vendo, e assim como para ele mesmo, os nomes devem ser motivados. A motivação é estabelecida de várias maneiras. No início, a ordem cronológica dos batismos corresponde à ordem de importância dos objetos associados aos nomes. A sequência será Deus, a Virgem Maria, o Rei da Espanha, a Rainha, a Herdeira Real. A primeira que encontrei, trata-se de ilhas, dei o nome de San Salvador, em homenagem à sua alta majestade, que maravilhosamente deu-me tudo isto. Os índios chamam esta ilha de Guanaane. A segunda ilha dei o nome de Santa Maria de Concepción, a terceira, Fernandina, a quarta, Isabela, a quinta, Juana, e assim a cada uma delas dei um novo nome. Colombo sabe perfeitamente que as ilhas já têm nome. As palavras dos outros, entretanto, não lhe interessam muito, e ele quer rebatizar os lugares em função do lugar que ocupam em sua descoberta. A nomeação, além disso, equivale a tomar posse.